Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência ao nosso conteúdo de estratégia empresarial, hoje nós vamos entrar num aspecto muito importante no processo de construção das etapas do planejamento estratégico, que é a análise ambiental. É importante que a empresa saiba onde ela está situada, com quem ela tem que se relacionar. A empresa tem que saber lidar com aquilo que ela controla e também lidar com aquilo que ela não controla. Então, a análise ambiental é a capacidade, são técnicas que se desenvolvem, técnicas que se aplicam para a empresa poder lidar com aquilo que ela controla, com aquilo que ela não controla. Né? Por isso que, quando se vai definir o que é análise ambiental, uma definição bem simples, é que ela vai se referir ao monitoramento das variáveis ambientais. As variáveis ambientais que são externas, ok? São aquelas variáveis incontroláveis. É aquilo que a empresa não controla. Né? A empresa não consegue controlar o governo. A empresa não consegue controlar o sistema financeiro. A empresa não consegue controlar a tecnologia. Mas também a empresa ela tem no seu as variáveis internas, né? São aquelas controláveis, né? Que normalmente são os aspectos internos da empresa que a empresa tem a obrigação de controlar, e quando ela não controla é porque ela é incompetente, e nesse sentido uma empresa dessa não consegue existir. Então, as empresas bem-sucedidas, elas reconhecem que o ambiente está constantemente apresentando novas oportunidades e ameaças e compreendem a importância de continuamente monitorar e se adaptar ao ambiente. Por esse motivo, as empresas vão buscar informações para que se inicie o processo de uma formulação estratégica. Então, vamos começar falando um pouquinho da análise do ambiente externo, ou seja, vamos verificar quais são as ferramentas que a empresa pode lidar com aquilo que ela não controla. Então, o ambiente externo, ela está na esfera daquilo que a empresa não controla. A empresa, ela não controla, mas tem que saber lidar com as questões demográficas, né? Questão demográfica, estamos lidando com as questões do movimento populacional, crescimento populacional. Na região que a empresa está, tem mais homem, tem mais mulher, tem mais jovem, tem mais idoso. O produto que a empresa oferta, quem são os consumidores diretos, né? E, na realidade, o produto da empresa está voltado para quem? A empresa tem que saber lidar com o ambiente natural, as mudanças, os aspectos da natureza que a empresa não controla, mas ela tem que saber lidar. Por exemplo, uma empresa que está no mercado agrícola, ela pode buscar equipamentos, buscar técnicos que ajudem ela a fazer as previsões climáticas, né? Mas ela não controla as mudanças climáticas. Pode ter lá uma previsão que será um ano farto de chuva, mas de repente há uma mudança na natureza, né? E aí pode haver um período de seca. Né? A empresa tem que saber lidar com as mudanças do ambiente tecnológico, né? Que ele é extremamente dinâmico e mutável, quase que diariamente. O ambiente político, chamado político legal, que é o ambiente das leis, o ambiente dos aspectos políticos. As empresas, dependendo do tamanho delas, podem influenciar as questões políticas, mas não conseguem ter 100% do controle, porque o sistema político ele tem ali um dinamismo próprio. O ambiente sociocultural, as mudanças de cultura, as manifestações culturais, as intensos choques culturais, as empresas não conseguem lidar. Então, por exemplo, as empresas aqui no Brasil que vendem proteína animal de frango, se elas vão vender para o mercado do Oriente Médio
que as pessoas lá geralmente são islâmicas, elas exigem que o frango seja cortado de uma forma especial, né? Então a empresa que quer vender para esse mercado teve que se adaptar a um aspecto religioso para poder ter mercado. Ela consegue controlar? Não. Ela tem que se adaptar e saber jogar com ela, ok? Então vamos aí entender cada um desses ambientes, né? E compreender como é que as empresas podem lidar, ok, com esses ambientes que, embora não controla, mas ela pode saber lidar, se defendendo, né? Aproveitando, se defendendo das ameaças e aproveitando as oportunidades. Essa é a dinâmica. Quando a empresa ela vai trabalhar o aspecto, ok, do análise do ambiente externo, a ideia é se defender daquilo que é ameaça e aproveitar tudo aquilo que é oportunidade. Então, quando se fala no ambiente demográfico, né, estamos falando do aspecto das características populacionais. Então, como é verificar como é que está a taxa de crescimento da população. A população está crescendo, a população está envelhecendo, essa população ela está com uma tendência de se aculturar, essa população tem carências educacionais, então são todos aspectos demográficos, né? Ou seja, qual é a faixa etária, né, dessa população? Está concentrado em 25% mais de jovens ou 25% mais velhos, né? Ou seja, como é que está a composição étnica dessa população? População que tem muito mais negros, muito mais brancos, muito mais mestiços, muito mais índios. Como é que então você pode saber que na região em que a sua empresa atua, como é que está a distribuição, se a composição étnica ela é heterogênea ou homogênea. O que significa isso? Se você for para a região sul do Brasil, a composição étnica branca é mais homogênea. Se você vai, por exemplo, para as regiões da Bahia, parte do Nordeste, é mais homogêneo, né, a população negra. Quando você vem para os grandes centros urbanos, as grandes capitais, há uma certa heterogeneidade, né, das questões étnicas. Então, são características. Isso influi na forma do tipo de produto, na forma de abordagem, né? Qual é o nível de instrução. Então, você tem regiões do Brasil que têm um nível de escolaridade extremamente altíssimo e outras regiões que o nível de escolaridade é baixíssimo. Então tem que entender como é que o seu produto lida, né? Como é que o negócio da empresa lida, né? Com aquele ambiente que aquele nível de instrução é alto. Então você pega, por exemplo, a cidade de São Carlos, é uma cidade 100% alfabetizada e tem uma densidade de doutores quase que a maior do Brasil, né? Por uma característica muito simples, é uma cidade pequena, mas concentra nela grandes universidades públicas, né? Está lá a Universidade de São Carlos, está lá a USP de São Carlos, está lá a Unesp, está lá o Instituto Federal, né? Está lá a FATEC. Então são escolas públicas muito fortes em que seu corpo docente e seu corpo de servidores, a maioria são doutores, né, e pós-doutores. Então, é uma cidade então a abordagem de produtos que a cidade é uma. Você vai para outras cidades que, na realidade, 70, 80% da população é analfabeta. É importante saber que ambiente demográfico a empresa está inserida. Ou seja, qual é a taxa de natalidade, né? Na região que a empresa atua, onde está segmentado o mercado, a taxa de natalidade é alta, é média, é baixa, né? Então, como é que o seu produto ou serviço lida com essa realidade? A região em que você está é uma região que tem uma taxa de envelhecimento muito grande. Então, por exemplo, você vai para a região na região aí de São Pedro. São Pedro é uma cidade de acolhimento, é uma cidade de classe média alta, em que residem lá a maioria das pessoas aposentadas, de alto poder aquisitivo. Então, ali a abordagem é outra, né? Agora, tem regiões que têm uma taxa de envelhecimento muito grande, né? Mas está ali na classe média baixa. Muito embora, quanto mais pobre for a pessoa, dificilmente ela vai envelhecer, né? Na realidade, estudos mostram que
a pobreza extrema limita a vida da pessoa de no máximo ali, em média 57 anos. É uma realidade da perversidade da pobreza. Né? Como é que a região em que está inserida, como é que está a estrutura familiar? É claro que hoje nós temos várias configurações familiares, né? É uma realidade de mundo, mas assim, quanto mais conservadora for a região, mais conservador será a estrutura familiar. Então, como é que seu produto, né, lida, né, naquela região, ou se na região que atua tende a ter uma estrutura familiar mais conservadora, a sua abordagem terá que ser conservadora. Se a outra região que a empresa atua, a estrutura familiar ela está mais progressiva, a sua abordagem pode ser progressiva. Ok? O nível de escolaridade já foi comentado aqui. E como é que está a composição religiosa da população? É verdade que o Brasil é um país cristão. 90% do brasileiro se declara cristão. E agora, quando se fala cristão, você tem os cristãos católicos, você tem os cristãos evangélicos, você tem os cristãos espíritas. Né? E tem também os cristãos é, é, que fazem uma hibridização com as religiões afro também. Nós chamamos de sincretismo religioso. Mas, assim, determinadas regiões, algumas religiões, alguns aspectos religiosos, se destacam muito mais. Tem regiões que, por exemplo, o Rio de Janeiro é o estado que mais tem evangélicos no Brasil. Tá? Então, a abordagem ali tem que ser diferente. Por exemplo, se você chegar na Bahia, Bahia tem muitos cristãos, mas os cristãos lá são sincretistas. São cristãos católicos, mas ao mesmo tempo também estão nas religiões afro. Geralmente os cristãos evangélicos, eles não sincretizam com as religiões afro. Mas os cristãos católicos sincretizam. Então, tem que entender mais ou menos essa relação. Né? Dependendo, se você for em determinadas regiões do sul, você terá cristãos protestantes luteranos, somente onde houve muita colonização alemã. Então, a empresa ela tem que entender, né, em que ambiente demográfico ela está inserida. Né? A empresa também tem que saber que ela não controla, mas ela tem que saber lidar com os ambientes econômicos. Né? Então, ou seja, por que tem que entender o ambiente econômico? Porque o ambiente econômico vai determinar a capacidade de compra do seu consumidor. Então, é importante saber que dentro da sua carteira de clientes, qual é o nível de renda médio. Porque a partir desse nível de renda que você vai saber aplicar as ofertas do seu produto ou serviço. Né? Ou seja, qual é o impacto da taxa de câmbio no seu negócio. Se a sua empresa. É claro que o câmbio influi em tudo, né? O câmbio, estou falando ali da questão da variação do dólar, tá? Quando se fala em câmbio. Mas, assim, se a sua empresa, boa parte dos produtos são carregados por importações, o dólar importa. Se a sua empresa é uma empresa que exporta muito, o dólar importa. Tá? Se a sua empresa tem um sistema de correção pelo IGPM, o dólar importa. Porque o IGPM ele carrega as variações do dólar. Então é importante saber como é que a taxa de câmbio impacta no negócio da empresa. Né? Como é que é o nível de crédito, ou seja, qual é a capacidade de fornecimento de vendas a crédito que a sua empresa tem, se for o caso. Geralmente a empresa de varejo tem que trabalhar no sistema de crédito. É claro que busca vários sistemas de garantia, busca vender pelo sistema de cartão de crédito, cartão de débito, agora com Pix. Né? É uma vantagem que vai eliminar a questão das taxas de serviço. Né? É importante entender como é que o nível de inflação impacta no seu negócio. Que a inflação ela tira a capacidade de compra do consumidor. Né? Então, se o seu produto ele não é um produto de primeira necessidade em alta inflação, as suas vendas vão cair. Né? Então é importante ter essa compreensão, é importante compreender o nível de emprego, né, da sua região em que está inserido. Se é uma empresa que atua no mercado nacional, precisa saber em que regiões tem mais emprego, tem mais desemprego, e para você saber os impactos diferentes em cada região em que atua. Né? É importante compreender como é que está o processo de distribuição de renda. É claro que há uma desigualdade de renda muito grande aqui no Brasil, a distribuição no Brasil ela é irregular,
Então, mas dependendo do seu produto, você vai saber qual é o nível de renda que o seu consumidor está. Agora, se o produto é extremamente popular, né, então é preciso entender que vai ter o ganho a partir da escala. Então, é o famoso ganhar pela quantidade vendida. Então, a distribuição de renda é importante conhecer como é que está a distribuição de renda dentro da sua região. Um outro ambiente importante da empresa conhecer é o chamado ambiente nacional, ou seja, o melhor ambiente natural. São os impactos, né? Ou seja, como lidar com as ameaças e oportunidades, né, dentro do ambiente natural, em, em que a empresa tem que saber o seguinte, que dependendo do segmento que ela está, ela pode ter que lidar com a escassez de matéria-prima. Né? Tem que saber, então, se está numa indústria que polui muito, é preciso fazer uma gestão aí do processo de matéria-prima. Então, sempre vai trabalhar no processo de escassez, porque o produto que está lidando é um produto finito. Tá? É, quanto mais problema de poluição, maior será os custos de energia. Então, tem que saber o quanto isso impacta para dentro da empresa. É importante saber, dependendo do tipo de empresa, quanto ela contribui para o nível de poluição, porque ela terá que ter um programa de gestão ambiental, né, bem convincente para poder lidar com os problemas da poluição. Tem empresas que não tem como, ela vai poluir. Por exemplo, a indústria de papel e celulose, não tem jeito, não há filtro industrial, não há nenhum mecanismo que impeça a poluição. Então, o que essas empresas elas fazem? Elas usam um sistema de compensação, ok? Porque elas sabem que elas poluem muito, então elas vão investir muito no entorno, na realidade ela vai investir muito em sistema de replantio, enfim, são empresas que estão sabendo lidar com as ameaças dos problemas do ambiente natural, ok? E é importante saber também o seguinte: qual é a mentalidade governamental em relação à consciência ambiental? Então, por exemplo, hoje o governo brasileiro ele tem uma visão extremamente liberal e empresarial do processo ambiental. Então, o governo brasileiro hoje ele é mais permissivo nas questões de desmatamento, nas questões de poluição, nas questões de área protegida. Ele permite uma expansão do mercado imobiliário em áreas que eram mais protegidas, porque é a mentalidade governamental de hoje. Ela entende que essas ações não são causadoras da poluição. Né? Agora tem outros governos, como era o governo anterior, ele tinha uma outra mentalidade em relação à questão ambiental, ele era mais restritivo. Né? Então é importante a empresa saber, no governo atual, qual é a mentalidade em relação à gestão ambiental. Em cima disso, a empresa vai saber atuar ou não. Ok? A empresa ela tem que saber lidar com o ambiente tecnológico. Tá? Porque a tecnologia pode significar inovação ou adaptabilidade a novos processos com mais agilidade e rapidez. Né? A tecnologia, se ela for bem aproveitada, ela gera resultados positivos para a empresa. Né? Porque o ambiente tecnológico ela tem a capacidade de deixar obsoleto, né, o produto anterior. A tecnologia ela faz muito isso. E hoje a mentalidade tecnológica, uma das mentalidades é trabalhar a obsolescência, ou seja, criar um produto para acabar rápido. Esse produto é diferente se voltar 40 anos atrás, os produtos eram feitos para durar a vida toda. Não. Hoje a mentalidade do ambiente tecnológico, por causa da velocidade, é criar produtos que entram em processo de obsolescência muito rápido. Então a empresa ela tem que saber lidar com essa realidade e saber aproveitar, né, as oportunidades e também, né, e se defender das ameaças. Né? A empresa tem que saber como é que está o ambiente político dos mercados que ela atua. Se é uma empresa global, ela vai saber que
terá que lidar com diferentes ambientes políticos. Só a empresa nacional ela tem que entender qual é a mentalidade política do país ou da região que ela está atuando e quais são as leis que regulam os negócios diretos e indiretos dela, né? Porque isso vai influenciar positivamente ou negativamente. Pode na realidade, acelerar as ações da empresa, como também pode limitar as ações da empresa. Então, quando eu falo aqui de ambiente político legal, nós estamos falando de tipos de governo, qual é a política monetária que está sendo trabalhada, qual é a política fiscal, ou seja, qual é a composição do sistema tributário, e como é que essa política tributária ela é trabalhada no país, como é o sistema previdenciário daquele país. Nós passamos agora por uma reforma previdenciária, o quanto isso impacta para dentro da empresa, né? Como é que a empresa atua, se é uma empresa multinacional ou uma empresa de exportação, como é que ela pensa as relações internacionais, né? Os pressupostos das relações internacionais, entendendo o direito internacional, entendendo o comércio internacional, né? Na realidade, entendendo como é que funciona um processo de exportação, como é que se trabalha um processo de negociação com outro país, que é uma outra legislação. Então é importante que a empresa tenha ali essa visão e ela saiba lidar com esse ambiente, né? E a empresa tem que saber quais as políticas de saúde, né, que está atuando naquele país. Hoje nós estamos num processo de pandemia, então é importante saber quais são as políticas de saúde, né, que o nosso país está utilizando e o quanto isso ele impacta no negócio da empresa. Tá? E por fim, né, como é que está o processo de segurança da região, em que a empresa atua, quais são as políticas de segurança, quais são os níveis de violência urbana, né? Na realidade, quais são os riscos reais, né, que influem na empresa na realidade, quais são as leis que trabalham no sistema de rede de proteção, né? Na realidade, qual a mentalidade política que está regendo o país nesse momento, né, ou o país em que a empresa pretende atuar, enfim. É importante saber quais são as ameaças e as oportunidades que o ambiente político legal ele gera. Né? E por fim, né, falando ainda dessa questão de ambiente externo, né, nós temos a questão do ambiente sociocultural, né, que envolve crenças, valores, costumes. Né? Ou seja, é perceber que hábitos de compras, é, clubes, igrejas, mobilidades entre classes, situações socioeconômicas, níveis educacionais, estilo de vida e lazer, né? Tudo isso está orbitando as empresas. As empresas elas sofrem influência de todos esses aspectos socioculturais. Né? Então, por exemplo, se a empresa está numa região em que 60% é, é cristão evangélico, você sabe que determinado horário, né, se a sua empresa está ali no varejo, em determinado horário, essas pessoas estão dentro das suas relações religiosas, geralmente estão naquilo chamado culto. Então, assim, a empresa tem que saber basicamente, opa, então nesse horário eu teria uma baixa frequência, nesse outro horário eu teria uma alta frequência, né? Eu costumo brincar, né, em regiões que tem muito crente, de domingo à noite, né? As pizzarias vendem bastante pizza, porque o que mais se vê, né, em lanchonetes, pizzarias domingo à noite é crente. Porque saem da igreja e geralmente não vão chegar em casa e fazer janta. Vão levar a comida para casa, é uma característica, ok? Então, ou seja, é entender, né, como que as questões culturais elas influem, né? Eu falei, dei ênfase à questão dos cristãos evangélicos, mas se você está numa região em que predomina a matriz africana, vai ter uma outra característica de relações socioculturais, entenderam? Então a empresa ela tem que entender onde ela está inserida. Bom,
Mas um outro aspecto importante, né, da análise ambiental, daquilo que é externo à empresa, é entender o cliente. Como é que é entender o cliente? Entender qual é o comportamento de compra desse cliente, qual é o ritmo de compra dele, quais são os hábitos, quais são as frequências, e hoje tudo isso, né, é possível monitorar, é possível catalogar, é possível analisar, né? Você tem as grandes redes, e pode ser as pequenas redes, uma pequena empresa, basta ter um bom sistema de controle, né? Vem lá, então você é um salão de beleza, então tem lá a Luísa. Então, se você anotar direitinho, você pode, pelo menos 2 vezes por mês, a Luísa vem fazer serviço no meu salão. Eu quero que a Luísa venha pelo menos 3 vezes. Então você pode trabalhar mecanismos, né, de marketing para atrair a Luísa, para fidelizar a Luísa, monitorar a Luísa para saber se ela não está pensando em ir no concorrente. Mesma coisa, né, agora, dependendo do tipo de comércio, né, em que é um comércio de transeuntes, então uma lanchonete na 15 de novembro, né, aí em Capivari. Então, eles não vão controlar lá quantas vezes a pessoa foi, porque é uma característica diferente. Mas mesmo na 15 de novembro, se for na Magazine Luiza, eles têm lá esse controle, eles sabem qual a média anual de compra de cada cliente. Então, ou seja, é importante das empresas, né, nessa análise ambiental, pensando no cliente, é conhecer o comportamento dele e buscar maneira de fidelizá-los. Né? Uma outra coisa que também está na empresa é a questão dos concorrentes. Nenhuma empresa controla seu concorrente. Você está em batalha com ele. Né? Então, agora, de que maneira se analisa os concorrentes? É fazendo comparações dos seus pontos fortes com os pontos fortes dele e dos seus pontos fracos com os pontos fracos que ele tem. Né? Isso, então você pode medir, comparar a produtividade, comparar o posicionamento da empresa, comparar a qualidade dos produtos e serviços, comparar o nível dos colaboradores. Né? Uma outra análise também importante é a análise dos fornecedores. É importante saber quem que está fornecendo a matéria-prima, né, para a sua empresa. Né? Então, basicamente, é importante manter aqueles fornecedores que vão garantir a qualidade da matéria-prima, fornecedores que geram credibilidade na entrega, que tem um programa, uma política logística definida, que tem um sistema de crédito salutar, em que isso vai te facilitar para você deixar de forma externa o seu capital de giro, né? Então, dependendo do tamanho, dependendo do seu tamanho, dependendo da força que se tem junto ao fornecedor, o fornecedor pode, às vezes, financiar o seu capital de giro. É o que acontece, por exemplo, eu falei da Casa Bahia, pegar a Casa Bahia, Magazine Luiza, essas grandes redes de varejo, elas financiam o capital de giro com os fornecedores. Por quê? Quando você pensa na Magazine Luiza, você vai comprar uma geladeira, ela tem que pensar em 800 geladeiras. Casa Bahia tem que pensar em 1.100 geladeiras. Quando vai pensar em comprar, a negociação começa a partir de 1.100. Então, geralmente são empresas que vão comprar 10, 15, 20 mil geladeiras, né? 10, 15, 20 mil fogões, forno micro-ondas, quer dizer, é uma negociação muito grande. Só que eles, como eles têm força, eles vão comprar e vão pedir carência de 3, 4, 5, às vezes até 6 meses. Né? Então, o fornecedor vai ficar financiando o capital de giro dessas empresas. Né? Então, a relação com o fornecedor tem que entender a força do fornecedor, a credibilidade que ele tem, mas também qual o nível de influência que se pode ter com ele. Ok? Bom, ainda continuando aqui, o que podemos, nessa questão do ambiente externo, né? A reflexão que se faz é que é preciso perceber que quanto mais competitivo for o mercado em que a empresa atua, maior peso das variáveis, maior será o peso das variáveis incontroláveis e maior risco do negócio. Não é possível anular essas variáveis. Não tem como anular aquilo que eu não controlo. Mas é possível se antecipar.
Essa é a dinâmica. A empresa tem que ter essa capacidade de se antecipar sobre aquilo que ela não controla. Bom, e aquilo que a empresa controla? Como deve ser o comportamento da empresa diante daquilo que ela controla? Daquilo que é o ambiente interno da empresa, né? Na realidade, o ambiente interno da empresa diz respeito, né, àquilo que a empresa controla, porque a empresa, né, é um ente que está lidando, né, com o microambiente e com o macroambiente. Né? Microambientes são aqueles que têm as relações diretas com a empresa, mas ela não controla. O macroambiente são aqueles fatores macroeconômicos que influem diretamente na empresa. Mas ambiente interno diz respeito a tudo que a empresa controla. E aqui tem que quanto mais competente a empresa for no seu controle do ambiente interno, maior será a sua capacidade de lidar com aquilo que é externo. Né? Então, o ambiente interno ele tem alguns aspectos práticos que vale a pena nós definirmos, né? Então, a empresa ela tem que ter uma estrutura organizacional. Então, a empresa tem que saber se comunicar internamente, ela tem que saber envolver os seus colaboradores. A empresa ela precisa ter uma estrutura forte, firme, definida, seja claro para todos que estão envolvidos. A empresa ela tem que deixar claro quais são os objetivos para todos, quais são as políticas de segurança, as políticas de relacionamento, as políticas de carga e salário, ou seja, todas as políticas da empresa têm que estar definidas. A empresa ela tem que ter processos claros e regras claras. Isso dá uma estrutura da organização da empresa. Quanto melhor for a estrutura da empresa, mais forte e competente ela será. Né? A empresa ela tem ali a sua estrutura de marketing, né? Ou seja, a empresa ela sabe, ela tem que saber segmentar o seu mercado, ela tem que saber inserir com estratégia o seu produto. Essa empresa tem que saber criar uma estratégia de preço. Né? Então, não é a questão da nossa disciplina, mas quando você vai estudar marketing de preço, existem 14 técnicas diferentes de marketing de preço. Vou dar um exemplo. Por exemplo, é, tem uma prática de marketing de preço, por exemplo, que ocorre, foi criada pelo Walmart, né? Que preço baixo todo dia. O que significa isso daí? Que pelo menos algum produto, diariamente algum produto do mix de produtos, né, do Walmart, algum produto vai estar em oferta. Pode ser uma carne, pode ser um alface, pode ser uma caixa de fósforo, pode ser uma bolacha, não importa. Mas o cliente sabe que todo dia naquela empresa terá uma oferta. Isso daí é um marketing de preço. Então vai depender muito, né? É uma estratégia de preço que a empresa estabelece conforme a comunicação que ela estabelece com o seu cliente. Então a empresa ela tem que ter um controle muito forte dos processos de marketing, ok? A empresa ela tem que ter uma solidez financeira. A empresa tem que saber que ela precisa ter liquidez, liquidez é capacidade de pagamento. A empresa tem que saber que ela tem que ter lucratividade positiva. Uma empresa que não gera lucro, ela não permanece no mercado. E quando a empresa tem lucro, ela tem recurso, ela tem liquidez, ela tem oportunidade de investimento, ela tem que aproveitar as oportunidades de investimento. Isso vai demandar, então, uma boa gestão financeira. Né? E a empresa, principalmente, tem que ter uma gestão de pessoas. Ela tem que entender como é que funcionam as relações trabalhistas, como é que ela faz o processo de recrutamento de colaboradores, né? Qual o processo de seleção dela. Ela está trabalhando uma seleção diversa, é uma empresa que trabalha a diversidade, isso gera uma boa imagem externa para a empresa. Como é que a empresa retém funcionário, como é que a empresa lida com o problema do turnover, que é a saída e entrada muito grande de trabalhadores. Como é que a empresa, o sistema de avaliação dela é justo, o seu processo de remuneração está dentro do mercado.
Então, quanto mais competente a empresa for no processo de gestão de pessoas, melhor ela vai se defender nos aspectos externos. Se você olhar, por exemplo, aquela publicação de 100 melhores empresas para se trabalhar, são empresas que investem de forma muito forte na gestão de pessoas. E quando as pessoas estão contentes, estão satisfeitas com o seu cargo e com a empresa, aí vamos lembrar da teoria dos 2 fatores lá de Herzberg, que eles estudaram lá no primeiro semestre ainda, né? Faz tempo. Então, ou seja, quando o colaborador está satisfeito, ele gera lucro para a empresa, ele gera desenvolvimento para a empresa, ele torna a empresa muito mais forte. E a empresa tem que ter uma preocupação com o seu produto ou serviço, ela tem que ter uma gestão de produção. A empresa ela tem que se preocupar com a pesquisa, com o desenvolvimento tecnológico, com a sua matéria-prima, o seu produto, ele tem que ser de excelência, e qualidade não tem que ser o diferencial, qualidade é uma realidade natural para a empresa. Né? Então, olha quantos aspectos importantes. Então, assim, o ambiente externo, ele está na esfera dos aspectos controláveis da empresa, né? Que conduz à compreensão, né? Que esse controle dará à organização a capacidade de compreender as exigências de mercado, as exigências as necessidades da organização e buscar eficiência nas políticas internas da empresa. Então, tudo isso vai desembocar na competência que a empresa tem em atuar. Então, ainda falando, né, dos aspectos práticos, né, do ambiente interno, né, a, a, quando se fala em análise ambiental, quando se fala dos monitoramentos das variáveis, quando se fala em produções na parte de operação, a empresa tem que ter competência no processo de arranjo físico, ela tem que ter uma sequência de operações bem definida, ela tem que ter flexibilidade dos recursos produtivos. Né? A marketing e venda, vocês têm a disciplina de negociação em vendas. A empresa ela só vai vender bem se ela entender bem o mercado. Né? Se ela ser uma empresa que está o tempo todo pesquisando, que vai criando experiência de mercado, né? Que vai analisando o desempenho dos lançamentos dos produtos, se a empresa ela tem uma preocupação com o recurso humano. Quer dizer, aquilo que eu disse anteriormente para vocês, né? Está sintetizado aqui nesse quadro, ok? Então, o importante é que nesta aula, o que eu quis passar para vocês? É que as empresas são sistemas abertos que interagem com o meio e que esse ambiente que a empresa está inserida deve ser continuamente monitorado para identificar as tendências, para aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. E é importante que a empresa tenha a capacidade de se precaver para possíveis ameaças ao negócio. É o que eu quis passar nessa aula para vocês de estratégia empresarial. Análise ambiental, gente, é tudo isso e muito mais do que eu disse. Ok? Então, 4 aspectos básicos da análise ambiental. A empresa tem que saber naquilo que ela não controla, quais são as ameaças e quais são as oportunidades. Aquilo que a empresa não controla, ela tem que saber lidar com essas 2 variáveis, oportunidades e ameaça. E aquilo que a empresa controla, ela tem que saber bem claro quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Ok, gente? Então é isso aí. Tenham uma boa semana e leiam a aula texto, assistam se possível pelo menos 2 vezes esse vídeo e façam a atividade de fixação de conceito que eu estou propondo a vocês. É isso aí, grande abraço, até a próxima.